Olá pessoal, seja bem-vindo. Eu sou Larissa Ramos, sou consultora de sistemas aqui na Bluesoft e hoje eu vou falar sobre o menu de configurações do Acelerato. Quando a gente cria uma conta de teste no Acelerato, a gente se depara com esse menu e ele parece um pouco complexo, mas ele é bem simples de ser utilizado e eu tenho certeza que se você utilizar todas as funcionalidades dele, você vai otimizar muito o seu fluxo de trabalho. Então vamos lá? A primeira opção que a gente tem aqui no menu de configurações é a opção de configurações gerais do sistema. É por essa tela que você vai customizar a marca da sua empresa. Quem é a sua empresa? Então você pode incluir até mesmo um logotipo para você acessar. Você também vai incluir uma mensagem de boas-vindas para o Acelerato. Você vai configurar também os e-mails, o padrão de e-mail. Quando um cliente seu abrir um chamado, você pode configurar também. Nas configurações gerais do sistema que você define qual vai ser a equipe principal que vai atender os chamados, entre outras configurações gerais que você pode estar utilizando nessa tela. A segunda opção que a gente tem é a opção de gatilhos. Pela tela de gatilhos, você pode configurar, por exemplo, toda vez quando um chamado ele for aberto por e-mail, o gatilho ele pode classificar esse chamado de acordo com a sua necessidade. Então é uma opção muito útil para você e para suas equipes de atendimento. Nós temos também aqui em configurações a opção de categorias. A categoria, ela vai definir o assunto que está sendo tratado, aquele chamado ou aquela demanda, no caso, se você trabalha com equipes de projetos. Então, por exemplo, eu posso determinar que eu vou receber chamados do assunto de financeiro, chamados da área comercial, chamados da área fiscal e contábil. Então toda vez quando o seu cliente ele for abrir um chamado, ele pode incluir o assunto que trata aquele chamado. Por exemplo, eu estou abrindo um chamado que eu estou com um problema no boleto. Então eu vou lá e preencho a categoria como financeiro. Então você pode incluir várias categorias que também vão te auxiliar na hora de você fazer a gestão dos chamados e das demandas que você tem no sistema abertas, que daí você consegue separar por assunto e você consegue ter uma visão mais ampla e geral, além de facilitar também a visualização dos relatórios para a gestão desses atendimentos e dessas demandas também. Aqui em configurações também a gente tem a opção de equipes. Então, é por esse menu de equipes que você consegue cadastrar todas as suas equipes de atendimento e todas as suas equipes de projetos. Por default, o sistema já traz uma equipe padrão cadastrada, que é a equipe de atendimento ao cliente, mas nada impede que você possa cadastrar mais equipes de atendimento e mais equipes de projeto. Então, essa tela você consegue definir as suas equipes. Você também consegue criar um fluxo entre as equipes também. Você pode até definir para que determinados chamados, quando eles vão para uma etapa X, eles troquem de equipe. Isso é muito importante quando você trabalha com níveis de equipes de atendimento. Você pode definir também uma equipe para atender determinado cliente ou até mesmo determinada região, que pode acontecer de você ter uma empresa, por exemplo, que ela atende a região de São Paulo e ela atende também a região de Minas Gerais. Mas você tem uma equipe aqui em São Paulo que só atende esses clientes em específico do estado de São Paulo, mas você também tem uma equipe lá em Minas Gerais, que daí outras pessoas, outros agentes, e os chamados de Minas Gerais só vão para essa equipe. Você pode configurar também. Nós temos também aqui a opção de formulários em configurações. Essa opção é muito interessante para quando você tem um site da sua empresa, por exemplo, e você quer incluir um formulário dentro do seu site para que seu cliente possa abrir chamados dentro da ferramenta do Acelerato. Então você cria um formulário para ele e aí no final, quando você salva esse formulário, ele vai gerar um código fonte para você colocar dentro do seu site e aí quando a pessoa quiser abrir
ela pode incluir uma mensagem, solicitar uma ajuda, abrir um chamado, enfim. E aí esse chamado vai ser direcionado para o Acelerato. Então é uma outra opção de abertura de chamados, que além de ser por e-mail e também pela própria ferramenta do Acelerato, ele também pode abrir via formulários. Nós temos também aqui em configurações a opção de horário de atendimento. Pela tela de horário de atendimento, você vai definir os horários de atendimento para serem vinculados às equipes de atendimento. Isso vai refletir na contagem do seu SLA de atendimento. Nós também temos nesse menu a opção de organizações. Então, pela tela de organizações, você vai incluir todas as organizações que a sua empresa ela atende. Você vai poder incluir as informações cadastrais dela, além de você definir uma equipe responsável pelo atendimento dessa organização. Você pode também definir as horas de suporte mensal e o valor por hora de suporte mensal também da organização. Aqui em configurações também a gente tem as opções de respostas prontas. Essa opção de respostas prontas ela é muito útil, porque você pode deixar pré-configurada respostas que você sempre envia no chamado ou até mesmo na demanda. Aqui em configurações nós também temos a opção de tipos de apontamento. Então o tipo de apontamento ele é muito funcional para o controle de gastos, tempos e medidas necessárias para a gestão da equipe e clientes. Nesse item, você pode criar tipos de apontamentos quantitativos, monetários e temporais e adicioná-los aos tickets. Com isso, você vai alimentar uma base de relatório tendo controle sobre seus clientes e colaboradores. Ainda aqui no menu de configurações, nós temos a opção de tipos de prioridade. O tipo de prioridade é um item fundamental na configuração do Acelerato. Por padrão, ele já traz 4 tipos de prioridades definidas, que é a baixa, média, a alta e a urgente. E assim, ele já traz um tempo limite para atendimento para cada uma delas. Você pode utilizar essas 4 existentes ou você também pode adicionar novos tipos de prioridade, de acordo com a necessidade da sua empresa. E você também pode definir um SLA de primeiro atendimento e um SLA de resolução para esse tipo de prioridade. E de que forma que isso vai funcionar na prática? Quando você abrir um chamado, você já pode preencher o tipo de prioridade dele, até mesmo com as demandas abertas. Você pode também definir um tipo de prioridade. Agora nós vamos para o tipo de tarefa. Essa opção de tipo de tarefa, ela é muito utilizada para equipes de TI. Ela permite que você crie lembretes de ações, que são tarefas que precisam ser feitas dentro do processo e que elas não podem ser esquecidas. Por exemplo, a minha equipe de TI, ela não pode esquecer de testar o equipamento. Então eu posso criar uma tarefa chamada teste e posso salvar para ela ser utilizada. Aqui em configurações também eu tenho a opção de tipos de ticket. Os tipos de tickets eles também são fundamentais a serem configurados aqui dentro do Acelerato, porque ele permite que você defina qual a finalidade daquele ticket. Então, por exemplo, eu posso ter um tipo de ticket chamado, um tipo de ticket defeito, um tipo de ticket dúvida. Isso vai facilitar para quando o usuário abrir um chamado, para que ele consiga definir do que se trata aquele chamado. Por exemplo, eu estou com uma dúvida e ele já pode selecionar no tipo de ticket a opção de dúvida. Isso ajuda muito para você classificar os seus chamados e as suas demandas e também as suas ideias públicas e confidenciais, assim como os seus planos de ações. Aqui em configurações, nós também temos a opção de usuários. Pela tela de cadastro de usuários, além de você cadastrar os usuários da sua organização, ou seja, os usuários de todas as suas equipes que vão ter acesso ao Acelerato, você também vai cadastrar os usuários da organização que você atende, ou seja, os usuários dos seus clientes. E aqui também você vai definir a qual equipe pertence aquele usuário. Então esse é o cadastro de usuário.
E por último, nós temos a opção de Workflows. Pelo cadastro de Workflow, é possível você cadastrar o fluxo de trabalho das equipes. Ele já vem definido um como padrão, que é o meu primeiro Workflow. Você pode utilizar esse Workflow e alterar as tarefas, como você também pode criar um novo. Bom, pessoal, essa foi uma breve explicação para vocês do que existe no menu de configurações. Nós vamos disponibilizar no canal também novos vídeos explicando como é o cadastro de cada uma dessas opções. E se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem acessar o nosso portal de ajuda, que fica disponível através do link ajuda.acelerata.com. Não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigada e até a próxima!